Salve, gente boa! Mais um podcast hoje do Vender e Vencer. Eu sou Alisson Ribeiro e esse é um bate-papo que a gente vai começar hoje, mais um bate-papo. Esse já é o número 10, já é a décima edição do Vender e Vencer, o 10º episódio. E aqui a gente traz pessoas bacanas na área de vendas, técnicas de venda, a parte emocional, consultor, escritor, palestrante, muita gente bacana vem aqui trocar uma ideia com a gente sobre os mais diversos assuntos e eu espero que o de hoje possa de alguma forma contribuir com você. Você que ainda não é inscrito no canal, já pode ir se inscrevendo aí no canal, pode dar um likezinho pra gente, pra dar essa força pro canal, tá bom? Vender e vencer. E hoje eu tô aqui com o meu amigo Afonso. Tudo bom, Afonso? Você tá bem, Alisson? Como é que você tá? Obrigado. Quanto tempo, hein, meu? Obrigado Faz por estar tempo. aí. O Afonso é um amigão que a gente se conheceu aí numa dessas imersões, já vão aí uns 4 anos, né, Afonso? Verdade. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre alguns assuntos bastante interessantes aí para quem é empreendedor, empresário, consultores, enfim, tá? Afonso, eu queria que você começasse se apresentando aí pra galera, contar um pouquinho sobre quem é o Afonso. Sobre a minha trajetória. Sua trajetória, o que você anda aprontando aí. Vamos lá, conta pra nós aí, Bom, cara. Primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom participar do teu podcast. Interessantíssimo o tema, adorei vender e vencer, né? Que é as técnicas que a gente usa para negociações, para vendas. Bom, Alisson, eu me chamo Afonso Rio, todo mundo me conhece como Afonso Rio. A minha trajetória começou desde pequeno em empreendedorismo. Nasci dentro do supermercado. Olha que legal. Passei por todas as fases que você imaginar dentro do supermercado, desde trabalhando no pacote, trabalhando no repositor, cortando frios, trabalhando numa lanchonete. Só a única área que eu não mexi foi no açougue, mas sempre via todo mundo desossando, sei todos os cortes. Onde que era Na rua Oscar Freire com Teodoro Sampaio. Nós estamos lá há 60 anos de idade. Foi a minha maior escola da vida. Foi o supermercado. A sede foi o do Pão de varejo. Açúcar é por ali, não é? Não, é na Brigadeiro. A sede é na Brigadeiro Luiz Antônio. Mas não é tão longe não, né? Não. Fica uns 3 quilômetros talvez. Por aí. Não é muito longe. 60 anos então vocês estão nesse 60 anos. No meio a gente é tradicional. Na verdade, a sua família participou de todo esse nascimento do supermercado. Meu pai é fundador. Na configuração que é hoje, né? Meu pai é fundador. Meu pai ainda está lá. Olha. Meu pai ainda está lá. Meu pai está lá na luta e ele que conduz e faz tudo. E a gente tem, como é familiar, lógico que eu tive bastante influência em muita coisa lá, mas num determinado tempo, é isso que até a gente vem tentar passar aqui, o caminho que a gente seguiu para onde a gente foi e se preparando, né? Na verdade, tudo na vida a gente continua com uma evolução, com aprendizado, sempre. Você não pode parar, né? Mas querendo... Foi uma das coisas que a gente até conversou antes. E eu acho que é muito importante na trajetória. Eu sou um TDAH clássico. Oh, yeah. TDAH, para quem não sabe o que é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Fui descobrir isso muito tarde. Eu tinha uma série de dificuldades, sofri muito em pequeno, porque eu não conseguia estudar. Certo. Não conseguia ler livro, eu não conseguia ficar focado. Então, a minha trajetória foi muito difícil. Essa coisa do TDAH hoje está bem atual, né? Se fala bastante disso, já está bem divulgado do que se trata, mas você está falando que lá na infância, né, não se sabia do que se tratava, do que você tinha. Meus até pais porque não tinha essa informação, não é? Não. Eu lembro que na minha época de escola tinha uma molecada assim que não parava quieto e eu lembro que os professores, né, não se falava disso, né? Falava, o moleque não teve educação em casa, a mãe não corrige, esse tipo de coisa, porque o moleque era, né, não para, né? Não, exatamente isso. E na nossa época, acho que também você deve ter passado o mesmo, a falta de informação e
os pais não entendiam isso. Então, ele achava que você é vagabundo, que você não quer nada com nada, que você é preguiçoso. E milhões de pessoas passam por isso hoje. Sim. Hoje é um assunto que está muito evoluído, a medicina, os remédios. A gente tem, até passei para você ontem um especialista no assunto, que é uma pessoa maravilhosa, tem a Ana Maria Beatriz, acho que é Ana Maria Beatriz. Psiquiatra, né? Ana Beatriz, depois eu vou lembrar o nome, eu vou te falar, que é uma especialista no assunto. Ela foi uma das primeiras brasileiras a colocar um livro falando só sobre o assunto abertamente. Ela é também clássica, ela também sofreu muito. Mas no meu caso, cara, andava de bicicleta no meio da sala. Jogava bola dentro da sala. Quebrava lustre, quebrava tudo. A criança que tem o TDAH, ou o adulto também, não para quieto, né? Não, ela tem a hiperatividade. Ela tem a hiperatividade e com um déficit de atenção junto. O déficit de atenção, eu estou aqui contigo, lógico, hoje eu estou medicado, hoje eu estou estabilizado, mas requer muito tempo e muita paciência, porque... por exemplo, eu tinha sensibilidade à Ritalina, à Venvance, à Concerta, que são remédios de primeira linha para TDAH. Eu tinha dor de cabeça, você não consegue, você fica, o coração palpita, você tem várias questões que mexem com o teu organismo. E até acertar isso, eu consegui entrar numa estabilidade. Eu fiz o meu tratamento com o Dr. Luiz Augusto Rode, que é uma excelência no assunto. É um cara que mundialmente faz parte do Grupo Internacional de Medicação, da Federação Internacional de Medicação, um cara extremamente espetacular. E ele conseguiu me colocar num patamar de estabilidade muito grande, a ponto de hoje eu conseguir ler livro. Mas a minha trajetória foi muito difícil, muito difícil. E o TDAH tem coisas clássicas. Você começa a fazer uma coisa e não termina. E isso é clássico no TDAH. E fora a cabeça é um computador. Estou aqui com você, hoje tudo bem, eu consigo conversar contigo, está focado. Mas antigamente eu estou conversando com você, eu já estou pensando em milhões de coisas. Minha cabeça não para. Eu sou capaz de escutar na sala do lado o cara que está falando, conversando contigo aqui. É muito... E às vezes quem está conversando pensa que às vezes você está fazendo até uma desfeita ali do assunto, que você não está presente. Né? Exato. Tá presente. Quem está ao outro lado, e isso não só para TDAH, é normal hoje na vida, a gente, como não conhece o outro lado, a gente acaba... Por isso que tem que tomar muito cuidado até na questão de vender e vencer, que você tem que entender o outro lado e o outro lado nem sempre vai te entender. E aí ele pode achar uma arrogância, uma prepotência, uma falta de respeito, uma falta de educação. E isso tudo requer muita atenção. É muito interessante tudo isso que você está falando, né, Afonso? Porque às vezes você está falando com um cliente e se você tem uma noção do que significa o TDAH e que existem pessoas... Você sabe me dizer assim, hoje percentualmente, Afonso, o índice de pessoas que tem algum grau de TDAH, não? Eu não sei te dizer assim o índice. Eu sei que são milhões de pessoas, que hoje é um assunto muito... Eu sei que nos Estados Unidos foi o pioneiro nessa descoberta, tanto que a Ritalina virou uma medicação até, lógico que é prescrita, receita azul, é uma coisa que fica bem difícil, mas nos Estados Unidos virou negócio. E lógico, há muitos pais que fazem o diagnóstico, isso tem que ser tratado pelo médico, pelo doutor, especialista no assunto. Por quê? Porque vira negócio. E aí o pai e a mãe não entendem, acha que a criança, porque ela é um pouquinho mais bagunceira, ou gosta de muita atividade, ela é TDAH, e às vezes não. Às vezes não, por isso que tem que ser acompanhado por um médico. O médico tem que dizer. Tem a ver com bipolaridade, não? Não. São assuntos completamente diferentes. Por isso, que o especialista no assunto é que tem que dizer, ele tem que fazer o diagnóstico. Ele tem que dizer o caminho. Foi no meu caso,
Demorou até para ser descoberto. Eu entrei até numa depressão. Quando eu descobri, nunca mais, graças a Deus, a gente entrou numa estabilidade. Lógico que a vida tem momentos que você está mais feliz, tem momentos que você está mais estressado, tem momentos que você está mais triste. Natural, normal, Sim. normal. Mas por isso o médico sempre o médico é o mais importante de você, de fazer o teu acompanhamento e você, os teus filhos, teus amigos, seja lá quem for. Sempre tem que ter um especialista junto. Porque tem que tomar muito cuidado. Então, assim, eu estava falando que às vezes você pega o cliente que é assim e ele não consegue, de repente, prestar tanto atenção no seu produto, naquilo que você tá demonstrando, né? Mas também tem um lado do profissional, né? Quer dizer, o vendedor em si que não é um cara que consegue ter... Aliás, o que é o cara que tem o TDAH, né, Afonso? Imagina um cara que está vendendo, que está atendendo, que está falando com as pessoas, se comunicando, e ele é um cara assim agitado, né? De repente ele não tem paciência de ouvir o cliente. Ele já está pensando, por exemplo, nos casos. Ele estou aqui atendendo você para uma venda. Eu já estou pensando no próximo cliente. Quem é o cara? Como o cara é? O que eu tenho que fazer? Pula etapas, né? Agora, lógico, nós dois, por exemplo, a gente está num caminho que já vem desse estudo comportamental, que eu estava até olhando teus livros aí, da inteligência emocional, dos comportamentos, você entender o outro lado, como você faz para vender, como é que você atinge isso, como é que você consegue isso. A gente tem essa pegada. E nem sempre, a maioria dos vendedores não tem. Mas aí fica aqui a dica. Hoje o comportamento psicológico, emocional é importantíssimo. Sim, sim. Tá sendo muito interessante, né, essa abordagem desse ponto de vista, desse transtorno do TDAH que, né, você trouxe, Afonso, porque eu não tinha parado para pensar nisso dentro do nosso métier, que é toda essa questão de venda e tal. Porque o nosso projeto, Vender e Vencer, que é uma imersão, tá? Nós damos uma imersão de 2 dias, parecido com aquele do Hoffman, técnicas, dinâmica. A galera vai para lá por uma coisa de transformação. Eu tiro o cara do ambiente mesmo, dele natural, tal. O cara fica 2 dias com a gente no hotel, sabadão o dia inteiro, domingão o dia inteiro, né? Dá mais de 20 horas de treinamento, aonde a gente aborda desde a infância, a gente aborda a parte sistêmica, a gente aborda, a gente faz até constelação, a gente usa ferramentas como a hipnose, programação neurolinguística, né? Todas as ferramentas de treinamento comportamental, e a pessoa sai de lá com uma transformação evidente de realmente se autoconhecer, ter um autoconhecimento mais aprofundado. Porque o cara tem que se descobrir, entender as suas mazelas, se conhecer, entender o seu mundo interior para gerar uma transformação, e uma vez ele transformado e desbloqueado, né, vai desbloquear as emoções para ele poder decolar na sua carreira, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus objetivos, e aí sim poder ter uma vida abundante. Então esse é o nosso propósito do Vender e Vencer, né? E aí a gente está trazendo aqui uma galera, cara, está contribuindo demais com a gente em vários aspectos, né? Mas enfim, queria explorar mais isso aí que você está falando dessa realidade do TDAH, dessa parte do déficit de atenção. Porque veja, Afonso, uma das coisas que o cara tem que fazer para ele vender bem é ele fazer a pessoa gostar dele. Então para eu vender bem, eu tenho que conquistar o cliente no sentido de o cliente comprar a minha pessoa, a minha imagem, gostar de mim antes de ele confiar para poder comprar de mim. E claro, se eu sou um cara muito agitado, eu não dou atenção para o cliente, eu não consigo focar, eu não consigo ouvir, eventualmente eu posso ferir essa parte do processo da venda. Ou seja, eu posso deixar de cumprir com isso, de fazer o cara gostar de mim. Porque o cara vai fazer, não, o cara nem me ouve, nem está prestando atenção no meu problema, na minha situação, está querendo de repente vender o produto dele, não está no meu time, né? Aí como é que você vê, cara, essa questão aí, a dificuldade que o vendedor vai ter nesse sentido aí? Então, tem muita gente que não entende e não sabe sobre o assunto. Mas como é que funciona uma cabeça de um TDAH, Alisson? Cara, eu tô aqui contigo, lógico, hoje eu tô focado, mas imagina anteriormente, eu tô aqui pensando no Alisson, eu tô aqui pensando nas minhas filhas, na minha esposa, no meu pai, no supermercado, na APAS, depois eu vou explicar por que APAS, no Corinthians. Eita. Eu estou pensando que eu tenho que... Sexta-feira eu tenho um almoço com o executivo de um fundo.
que eu tenho que atender o executivo do fundo, que amanhã eu tenho outra reunião. Então, minha cabeça é um computador e ela não para. Então, Agora, você uma imagina... atividade mental intensa. Tensa. Né? Eu imagino, dormir então, pouco. Eu imagino que a energia vai para o Então, espaço. você né? às vezes levanta muito cansado. Aí, uma das coisas que ajuda muito é o exercício físico. Academia é essencial. E meditação entra aí? Você acha que meditação ajuda? No meu caso, por exemplo, particularmente eu não consigo. Sério? Não consigo. Yoga, Você não meditação. Calar a mente ali, silenciar a mente para uma meditação? Não. No meu caso, não. Nem com aquele áudio, fone de ouvido, a musiquinha tranquila. Minha cabeça está funcionando, ela não para de Trazer funcionar. o cérebro para um alfa ali, uma onda cerebral alfa. Eu não consigo. Olha. Tem gente que consegue, eu não consigo. Lógico que talvez você falou assim, mas tem que exercitar, você tem que... Mas o meu ser, a minha natureza não consegue. Eu particularmente. Mas assim, olhando para você, a gente não percebe que você tem essa Então, agitação. Você parece ser tranquilo. Então, assim, é que a gente conversou no começo. É uma evolução, um aprendizado das coisas. Esse aprendizado traz para você uma maneira de você controlar isso. Eu creio e penso que a sua consciência, a sua consciência é que manda na sua cabeça. Se você tiver consciência das coisas, você consegue entender o teu funcionamento, o teu mecanismo e aprende a lidar com isso, que é o mais importante. Mas existem TDAH clássicos aí, tem muita gente, se você pesquisar depois e para todos pesquisarem, vai encontrar muita gente famosa com TDAH, alguns fora da curva, porque a cabeça funcionava de uma maneira que era diferenciada. Não sei quantos tem, mas tem bastante. Mas todos aprenderam a lidar consigo mesmo, que é o mais importante. No caso do vendedor, por exemplo, o que você falou, as técnicas de atendimento é o que vai diferenciar. Eu estou num estudo agora, eu trouxe até alguns livros aqui depois para a gente mostrar, de não só comportamental, de a maneira como você se apresenta, postura. Quando eu olho para você, eu não olho nos seus olhos, eu olho a cor dos seus olhos. O que representa isso? Confiança, o coração direcionado ao seu coração, bondade, pessoa boa. E aí, desde de técnicas de ganho, que aí vem PNL, de perda. E como é que você faz isso ficar positivo? Como é que você faz isso, uma técnica, virar que você está perdendo e nessa perda você faz você ganhar. Você faz você vender. Aí todas essas técnicas desde de som, quanto o som aumenta a mais para venda? 18%. Aí já vem no caso do supermercado. Imagem, 30% a mais. Papel, 30% a mais. A gente está no mundo digital hoje, de tecnologia. O papel ainda vende 30% a mais. O fato de você ter papel na mão, e você fala... enxergar o papel e olhar. Ter na mente, você olha o papel. Por exemplo, eu tenho uma técnica, que aí é uma técnica que é até para todos que são TDAH, eu tenho que escrever. Certo. Se eu escrever, eu não esqueço mais. Você fixa melhor. Tudo. Tudo. Se eu pegar o papel e enxergar, e ler e escrever, no meu caso eu tenho que escrever, eu funciono 100 vezes mais. E eu não esqueço mais. Eu não esqueço mais. Interessante. E você está, Afonso, na Associação dos Supermercados, como é que chama? Então, por ter nascido dentro do supermercado e ter essa trajetória, até para chegar na APAS, que é onde eu sou diretor hoje, no meio do caminho aconteceu de entrar numa fase chamada metanoia.
que é metanoia? Metanoia é o Alisson e o Afonso se questionar da vida. Por que eu estou aqui? Por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Por que eu casei com ela? Por que eu tenho 2 filhas? Por que eu por que das coisas? Por que eu não vendo tudo, não vou para a praia? Por que eu não vendo tudo, não vou para um sítio? Vou lá plantar, viver aquela vidinha, ou não ter televisão, não tal, escolhas de vidas. E aí você começa a se questionar da tua vida, por que das coisas acontecerem. Da sua identidade, né? Quem você tudo, é. Tudo. E nesse meio do caminho, estava com 2 amigos, marcando até, que é uma das coisas que eu tenho muita facilidade, é de linkar as pessoas e linkar negócios. Isso é uma característica também do TDAH, que aí depois eu vou te dar mais uns dados que são interessantes. E o cara falou assim, cara, estou fazendo um curso que mudou a minha vida. E demorou para falar, tá? Eu falei, o cara demorou para falar, porque o cara disse que vai fazer um curso que mudou a vida. Cara, eu sei qual curso que ele fez. É esse. Vai fazer. Aí eu fui parar dentro de um curso, 2 anos, imersão para alta liderança, psicologia e psicodinâmica, voltada para negócio, só para negócio. Eu passei 2 anos em imersão, aprendendo Freud, McLendon, Rogers, behaviorismo, Jung. Tudo que é psicologia e psicodinâmica voltado para negócios. Dentro disso, você aprende uma coisa muito importante. O que é o Alisson? Biopsicossocial. Bio, 50%, o Alisson é genética. Significa que a tua mão, do jeito que está aqui, pode ser do teu avô, do teu bisavô. O teu olhar pode ser da tua mãe, da tua bisavó, de uma tia tua. Genética. Certo. Psicossocial. Meio social e cultural que o Alisson vive. Biopsicossocial. Esses 2 fatores, 50%, 50%, vai dizer quem é o Alisson. O que o Alisson é? Está aqui. E é nisso que eu fui estudar. Que aí entra o meio onde você viveu, as influências que você recebeu. Mas a psicologia, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu aprendi, comportamental, que não é só um autoconhecimento. São técnicas e a psicologia para entender o funcionamento do Alisson, do João, do Pedro, da Maria, da Fernanda. Como isso representa e o que representa e como é que eu lido, como é que eu faço para vender. Como é que eu entendo o outro lado, o vendedor que vai encontrar com o comprador, que às vezes o comprador está mal-humorado, está num dia péssimo, ou não quer atender, ou está desconfiado. Como é que eu faço para reverter tudo isso? E esse curso me deu muito em relação a isso. E depois nós 2, a gente foi parar no Hoffman, que é Harvard, que é um curso aplicado em Harvard, que é pesadíssimo e espetacular, assim, sensacional, que te dá outro direcionamento, que aí sim é o autoconhecimento total, é um mindset total, que te dá mais direcionamento. E além disso, você tem constelação, que eu fui fazer também, fui fazer ayahuasca. Nossa. Passei um dia inteiro na ayahuasca. E eu já quero te perguntar sobre essa ayahuasca aí, tenho curiosidades. Mas deixa eu contextualizar para o pessoal aí o que é o Hoffman, né? Eu faço propaganda mesmo do Hoffman, viu? Porque o que é o Hoffman, gente? O Hoffman é o sobrenome do fundador, né? Bob Hoffman. O Bob Hoffman. Acho que ele é americano, né? Americano. O Hoffman é uma imersão de 7 dias. Vai você e mais umas 20 pessoas para um hotel fazenda. Chegando lá, você entrega seu celular, você fica sem nenhum contato com o mundo exterior. Você não vê mais celular, você não fala mais no WhatsApp, você não liga nem recebe chamadas de ninguém. Você se desliga da sua vida e passa 7 dias se cuidando da sua parte interior. Você
vai voltar lá na sua infância e dar uma repassada na sua vida como um todo. Exato. Então, é uma limpeza emocional, psicológica, aonde você fica com essa galera e fica sendo instruído sobre algumas dinâmicas. E a gente brinca que o cara sai de lá limpinho, cheirosinho e arrumadinho, né, Afonso? Então, Só quem foi lá, cara, só quem vivencia é que pode saber o que é. Não dá para explicar. É uma coisa que é vivencial mesmo, é na prática. é a da Heloísa Capelas, Heloísa Capelas. que ela é a mentora daqui, né? Que todos os lugares do mundo tem isso. Tá No mundo inteiro, né? E eu fiquei de dar o nome para vocês, eu tenho que dar o nome da Ana, deixa eu ver aqui o nome da médica que eu tenho que passar, porque ela é uma especialista. Ela é aquela escritora do livro Mentes Inquietas, é esse mesmo. Né? É esse mesmo. Ela tem tá o Wesley, né, que é o que eu passei também para você. E tem a Ana. A Ana é espetacular, caramba, deixa eu achar aqui. E o Wesley, puxa, hoje é Delanore, acho que é Delanore. Deixa eu ver aqui, que eu já vou te falar já. Que aqui, só a gente colocar aqui. Ana Beatriz Barbosa, que ela é uma expert no assunto. E o Wesley... Wesley Delanore, que é um especialista também. E o Nando, né? Que é o Luiz Fernando Garcia, que é um cara espetacular. Bom, voltando para o assunto da metanoia, fui fazer o Nando. O Nando me deu outras diretrizes. Uma delas quais foram o quê? Esse link que eu falei para você. O link às pessoas. Mas não só link com as pessoas. Aí nesses livros que a gente está lendo agora, que eu li, Como Convencer uma Pessoa em 90 Segundos. Olha, eu indico para todo mundo. Acho que foi um dos melhores livros que eu li. Do Nicholas, que é Nicholas Boffman. Onde eu estava vendo um livro dele, que ele tem também um livro, Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos. É isso aí, também tem esse. Esse livro, assim para todo mundo ler, é espetacular. Ele te dá um direcionamento de mente, de comportamento. E aí uma das coisas que ele diz, que aí vem o TDAH. Voltamos para o TDAH. TDAH, a mente é dinâmica demais. Então, TDAH tem uma coisa assim, você pensa assim, o cara é melogomaníaco, o cara tem mania de grandeza, o cara é um sonhador. É característico do TDAH. E isso é uma característica do TDAH, porque a mente dele não para. Então, esse livro ele te dá 3 pontos que é essencial para o TDAH. O que o TDAH tem? Assim, ele tem uma imaginação muito grande. E esse livro diz, a imaginação é importantíssima. Só que não adianta ter só a imaginação. Você precisa ter o dinheiro e precisa ter quem executa. Então o Alisson tem aqui Vender e Vencer, baita ideia. Alisson, vamos fazer isso? A imaginação. Agora precisamos ter o dinheiro. E esses 3 pontos é que surgem as startups. Os grandes negócios, as grandes ideias, as grandes... Claro. Porque a mente ela não para, ela fica sempre em constante funcionando. Bom, nisso tudo, nesse caminho que eu estava te dizendo, recebi um convite, uma pessoa maravilhosa que chama Priscila Maca. Priscila Maca é uma executiva da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Hoje é uma das maiores associações do mundo de supermercado, sendo que a APAS Show é a maior feira do mundo de varejo alimentício. Maior feira do mundo. 4 dias agora, em 2022, tivemos 111 mil pessoas passando pela feira. Onde que acontece essa feira? Em Expo Center Norte. Certo. É a única que ocupa os 5 pavilhões. Nossa. E ainda deixamos de atender 30 mil metros quadrados de stand. 100 e poucos países, eu não sei te dizer o número corretamente, mas é 100 e poucos países. A Priscila Maca, que é uma pessoa, indico para você chamá-la aqui para fazer um podcast,
maravilhosa, maravilhosa. Ela tem um nível, ela é uma vendedora nata. Ela tem uma capacidade de persuasão. Priscila? Maca. Priscila, queremos você aqui, viu? Você manda para ela esse vídeo lá. Ó, tá convidadíssima, vem bater um papo com a gente aqui sobre vendas. Ela é uma pessoa maravilhosa, além de uma mulher muito bonita. Mas ela é uma pessoa assim, qualquer supermercado que você for, se você falar APAS, automaticamente Priscila Maca. Porque ela é de relacionamento e o relacionamento dela nos supermercados é gigantesco. Lógico que lá dentro ela me convidou. Eu disse não, primeira vez. Eu falei, eu não sei e tal. Insistiu, eu acabei indo lá para dentro. É uma escola impressionante. Aí tem pessoas como o Carlos Correia, que é o nosso diretor-geral, que é o cara que gere, administra, ele faz tudo. Ele é um dos caras que é o principal alicerce da APAS hoje. Porque ele conhece muito, muito, muito bom. O presidente é um cargo institucional. Passa, mas quem está lá é o Carlos Correia. E a equipe dele? A equipe dele foi construída, quem construiu toda essa base foi ele. Tivemos o Omar Assaf, que foi, para mim, um dos melhores presidentes que houve na APAS, que fez a nossa sede, que se você ver a sede, eu vou até te convidar para ir lá. Maravilhosa, no Alto de Pinheiros, gigantesca. Sede da APAS. É. E a APAS hoje, só para você ter ideia, eu estava te falando aqui antes, ela representa 6,7% do PIB nacional. É gigantesca. Nossa. Nós estamos falando aproximadamente 650 bilhões de faturamento. Supermercado, né, cara? É uma coisa básica, né? 500 mil funcionários, colaboradores. Você vê que durante a... Aliás, até te perguntar, como é que foi durante a pandemia? O que mudou? Foi meu discurso até no meu evento. Eu tive um evento que foi bem interessante, que chama Experience. Porque assim, tudo parou, menos poucas coisas não pararam. Uma delas foi o supermercado, né? Então, a pandemia, até para essas pessoas que eu estou te dizendo aqui, para todos nós foi uma lição tremenda. Até eu tive por exemplo, uma das reuniões com o Carlos, eu disse para ele, eu falei, olha o que nós estamos passando aqui, tem que fazer feira, você tem que segurar. Não, teve gente falando assim, o supermercado está ganhando dinheiro. Não. Nós estávamos no meio de uma guerra. De dor, de sofrimento, de dificuldade. Tem que atender. E aí teve outros problemas. Nós tivemos falta de arroz, problema de leite. Aí subida de tributos, que eu não vou comentar, mas houve e não foi governamental aqui, governo de estado. Houve. Quem está falando aqui agora é o Afonso. Houve aumento de tributos, o problema de carne, azeite, óleo. E aí a gente está no meio de uma cruzada de guerra. E a responsabilidade cai sobre quem? Sobre nós. E a primeira fala que eu tive na APAS foi por que a padoca é querida e o supermercado não é tão querido? Você já parou para pensar? O supermercado é a primeira casa antes do cara chegar na casa dele de verdade. O cara sai do trabalho e vai no supermercado comprar o que ele satisfaz ele, que dá o prazer para ele. Pode ser um queijo, pode ser um vinho. Talvez não. Pode ser um arroz, um feijão quentinho, vai fazer quentinho para chegar em casa, ou uma carne. Mas é o primeiro lugar. Você tá no trânsito lá, voltando pro trabalho. Dá uma fome. Voltando do trabalho cansado, a esposa liga, né? Passa no mercado, isso, tá faltando isso, faltando aquilo. Exato. Quem nunca, né? E aí foi uma das coisas que eu falei assim, imagina o que acontece dentro do supermercado. É brincadeira de futebol,
é a política que nós estamos vivendo agora, é o futebol, é a religião, é a Copa do Mundo. Está chegando a Copa do Mundo. O que representa... Não parece, mas tá, né? Porque agora o assunto é só política. Né? Política. Mudou, mas daqui né, no Brasil, né? 4 semanas acaba. Aí volta, a gente vira a chave para... Sim, mas tudo isso... E aí dentro da APAS, até essa parte de política, comportamental, para mim está sendo um aprendizado muito grande. Porque eu sou conselheiro também no Corinthians. Que aí a minha paixão da minha vida é o Corinthians. E eu sou muito... Eu não só me cobro, mas não é só questão de criticar, é questão de falar assim, cara, por que isso? Por que as coisas são assim? Por que o Corinthians está assim? O Corinthians está bem. Está bem, está com dívidas gigantescas. E aí vem a APAS Escola. A APAS Escola me trouxe muita coisa que eu estou levando para o Corinthians, e lógico que tem algumas coisas do Corinthians que eu também estou levando para a APAS. Eu queria já virar para esse assunto do Corinthians, que eu estou curioso de perguntar sobre isso, mas antes eu queria, dentro desse seu métier, né, dessa sua experiência com a APAS, mercado, falar um pouco de vendas mesmo, né, que é o nosso tema principal aqui. Como é que é hoje o cara que lida com vendas para o supermercado, né? Porque o supermercado é uma coisa interessante, né? Na verdade, o supermercado ele tem mais marketing do que venda, ou seja, você não tem um vendedor que está lá na prateleira. Claro, existem as promotoras, né? O negócio da degustação, essas coisas. Mas você não tem um vendedor na gôndola ali, na prateleira, para vender alguma coisa. Compra esse arroz, compra esse feijão, compra esse óleo, né? Aquele já foi feito um marketing antes. O cara é um marketing de massa, né? Tradicionalmente. Hoje não é, né? Hoje não depende só mais disso. Tem o marketing de ponto de venda também, né? Que é o merchan de ponto de venda. É assim, você tem vários fatores. Você tem um problema digital hoje. E eu defendo a experiência dentro do mercado. Tá tendo, boa lembrança. Tá tendo muito do cara comprar no aplicativo? Cada vez aumentando mais. A geração, receber em casa? A geração Y que tá chegando aí é tudo digital. O cara não quer ter experiência de catar o carrinho. Então, mas aí eu que tenho que criar para ele isso. E isso, como eu falei para você, teve a APAS Next. A APAS Next é uma feira de tecnologia da APAS voltada para o supermercado. Aí é interessantíssimo, porque te traz todas as técnicas de vendas digitais, não só digital, tecnológico. A ponto de nós termos hoje câmeras, que ela faz a leitura facial, e ela me conta o relacionamento do Alisson com o supermercado. Tá chovendo, o Alisson compra mais isso. Tá sol, o Alisson compra mais isso. Cara. Depende do horário que o Alisson tá chegando no supermercado, ele tá vindo comprar coisa que a mulher pediu ou não. Ou o Alisson tá querendo coisa para ele. E então, ele consegue identificar isso. Então, assim, tá havendo uma revolução na experiência de compra, na experiência de consumo, né, do consumidor, em função também da tecnologia. Porque a gente sabe que a gente está caminhando para uma realidade, não vai existir mais offline, tudo vai ser online. Todos os aparelhos vão estar ligados na internet, a gente vai estar online 100% do tempo, até a nossa geladeira. Então, a geladeira do cara, o cara já programa para dizer, olha, aqui tem que ter tais e tais alimentos, e quando a geladeira percebe que vai ter uma inteligência artificial ali, então começou a faltar alguma coisa, automaticamente, o cara pode programar inclusive para que aquilo faça a compra sozinho, semanalmente, automaticamente, deixa lá o cartão de crédito lá. George Orwell, 1984. É isso. Nossa, cara, incrível, meu. É o reality show total. Incrível. Mas aí você entra dentro do supermercado, existem painéis de LED e automaticamente, quando eu leio o rosto do Alisson, eu começo a soltar gatilho. Que vem aí Gatilhos Mentais, um dos livros que eu li, que é sensacional. Gatilhos mentais. Eu começo a soltar gatilho. O gatilho pode ser, que é o que me dá mais resultado, é a imagem, o cheiro e o som. Técnicas de vendas. Quando você me diz, mas tem um marketing, não adianta mais só. Por quê? Existem hoje, você pode ver aí várias lojas de marcas próprias, não vou citar os nomes, mas você sabe. Loja de carne, loja de frios, com marcas próprias, que eles identificaram que se eles colocam alguém arrumando os produtos deles, eles vendem 70% a mais do que se vende no supermercado.
Só que eles não vendem tanto que nem no supermercado. Então, o que eles fazem? Eles compram espaço no mercado, pagam um aluguel, name rights, do local, do nome, e colocam funcionários deles para cuidar das mercadorias deles. Isso representa 70% a mais de venda dentro do mercado. Quase 10 vezes mais que as lojas que eles têm próprias. Olha que interessante. E aí vem as técnicas. Falando de técnicas de vendas, quando eu tenho um repositor, quando eu tenho um colaborador no checkout, quando eu tenho um cara cortando os frios, quando eu tenho um cara no açougue, quando eu tenho um cara no balcão de pães, esses colaboradores hoje, eles não são só mais para apenas atender. Não é só o braçal, né? Não. Por isso a parte psicológica, a parte mental, comportamental, é muito necessária. E aí você tem que ter esse cara motivado para isso. E aí vem o Nando, o Luiz Fernando Garcia, com as técnicas dele de psicologia, de psicodinâmica, para dentro do negócio. Porque você tem que manter o teu pessoal, teus colaboradores motivados para vender. Então, tem que conhecer o perfil do cara, né, Afonso? Tem um case que eu conto, que é muito assim. Eu ficava muito na loja e tinha uma senhora, Alisson, toda segunda-feira, uma senhora de idade, ela vinha trocar um pão de forma comigo. Ela comprava na sexta e na segunda ela vinha trocar. Porque ela falava que a data de validade que o produto ia vencer. O produto faltava, 5 dias, 6 dias para vender. Ela não ia lá para trocar o pão. Ela ia lá para conversar comigo. Para ter o carinho, para ter o afeto, para ter a atenção. As pessoas hoje necessitam de atenção. A interação social, né? Às vezes a pessoa mora sozinha, uma viúva, a pessoa tem... E voltando para a pandemia, foi uma das minhas falas no meu evento. Depois da pandemia, nós saímos mais humanizados e entendendo mais sobre o comportamento humano e as oportunidades que isso nos traz, que é importantíssimo. Então, é assim, o consumidor hoje, o comprador, não é só simplesmente um consumidor ou um comprador. É muito mais que isso. O serviço hoje não é simplesmente você dar a mercadoria e acabou e ter logo. Não. É a experiência que o cara vive dentro da loja. Experiência. Desde a roupa, desde da tua... como é que eu estou te olhando, como é que eu estou te vendo. Esses dias eu estava no supermercado que é aqui vizinho, um supermercado assim, bom, né, de um nível bom. Que... Aqui é o Morando? Qual, desculpa? Aqui é o Sonda. O Sonda. Então, o que acontece? Às vezes você está num ambiente, né, numa loja, você pergunta para um funcionário, onde tem tal produto? Ele pega e te fala, tem lá, tal lugar. Não pode. Lá não. Não pode. Lá ele pega você, isso, ele interrompe isso, na hora o que ele está fazendo, te dá isso. toda a atenção e vem cá que eu te levo. É isso aí. Te leva lá onde está o produto, aí. te mostra, se assegura de que você de verdade viu o produto isso aí. e que aquele é de fato o produto que você busca. Pergunta se é exatamente isso e se você precisa de mais alguma coisa e só depois ele te deixa e volta lá para o que ele estava fazendo. Eu notei isso, cara, esse detalhe, esse carinho, esse cuidado com o cliente. Né? Antigamente, diferente, cara. Foi uma das... A gente teve uma reunião de diretoria executiva e conselho na APAS. E vem gente do Brasil inteiro. Estava até o presidente da Abras lá. E uma das questões que a gente estava falando sobre o carinho do supermercado, da padaria, que eu disse para ele, o cara falou assim para mim, no meu supermercado não tem esse problema. Eu falei, agora tem. Antigamente não tinha. Antigamente chegava no checkout, tudo bem com o senhor? Está faltando alguma coisa? O senhor tem alguma sugestão, reclamação? Hoje não faz mais isso. Você perde venda. O cuidado hoje com o cliente tem que ser assim.
tanto mulher, homem, seja lá o que for, não interessa. Ser humano é ser humano. E aí vai um recado, né, Afonso, para quem lida com vendas, o empreendedor, um profissional liberal no geral. Cara, se no supermercado, que é uma coisa que a gente tem uma falsa impressão que é uma venda meio que no piloto automático, né? Porque, pô, ali vende, né, a partir de arroz com feijão. Claro que tem coisas supérfluas também, mas a gente tem a noção de que o cara abriu as portas e colocou lá alguém para cobrar no caixa, pronto, tá rolando. E não é bem assim. Não. Então, assim, se no supermercado você tem que ter todo esse carinho, esse atendimento, cuidar da experiência do cliente, do bem-estar do cliente, gerar essa confiança, fazer o cliente gostar de tudo ali, você imagina então a pessoa que vende outro tipo de produto, que são coisas que você pode viver sem elas. Eu mesmo vendo um produto que Essencial. é essencial, É essencial. tá? Mas Muito ele é importante. nichado, o meu produto. Ele é nichado. Então, assim, eu trabalho com colchões terapêuticos, que é um aparelho terapêutico em forma de colchão que cuida da saúde enquanto você dorme. Então, ele tem algumas tecnologias japonesas de prevenção, ajuda na circulação, qualidade do sono, tem massagens e tal. Então, algumas pessoas olham para tudo isso e acham super interessante. Claro, um produto como esse tem um valor agregado diferente. O preço dele é diferente do preço de um colchão tradicional, não é? Algumas pessoas olham, acham interessante, mas falam, poxa, eu vivi até hoje sem isso, posso ficar mais 5, mais 10 anos. Um dia eu compro. Vou colocar na minha lista de desejos aí, um dia eu compro. Mas é um produto que, ao mesmo tempo, ele é fundamental, essencial, porque nós estamos falando do quê? De sono e de saúde. E estamos falando de um produto que você usa 8 horas por noite. O nosso, por exemplo, dura mais de 10, 12 anos. Alguma coisa para você se relacionar com ela durante tanto tempo. É importante, fundamental, essencial. Porém, o cara pode muito bem falar, não, eu prefiro comprar aquele que é 1/3 do preço, por enquanto, né? Vou poupar essa grana aqui e tal, ou não posso agora, e ele coloca ele como uma coisa meio supérflua. Então você imagina, se um supermercado, né, cara, que tá falando de arroz com feijão, de coisas do dia a dia, de uma venda que aparentemente é no piloto automático, precisa ter todo esse carinho, esse cuidado com o cliente. Imagina a gente que vende produtos em que a gente precisa de dar uma consultoria, trazer a pessoa à consciência de que aquele produto existe, estabelecer a necessidade, mostrar para a pessoa o quanto que o fato dele não ter um produto daquele comparado a ter pode ser vantajoso para ele, né? A diferença que faria na vida dele, o benefício que oferece. Então isso é interessante de notar, porque você está me falando aqui de supermercado, estou aqui aprendendo um pouquinho com você sobre esse universo do supermercado, porque a gente não é desse segmento, né? E com esse olhar de dentro, né, Afonso? É muito interessante ver sob a sua perspectiva o que é o cara tá atendendo, tá empreendendo, tá ajudando as pessoas de dentro do supermercado. E tem essa coisa da pessoa, do humano, né? Gente, é o que a gente estava falando ontem na nossa live de ontem. Tudo é gente, né, cara? Tudo é de pessoa para pessoa, né? Nada é maquinário, nada é no piloto automático. Às vezes, aparentemente, sim, mas você acabou de falar da senhorinha que arrumava ali um subterfúgio, né, uma desculpa para poder estar indo ao supermercado para ver gente, né, para se sentir viva, para ter interação social. Isso tudo é muito interessante, né, cara? Pensar no ser humano, em pessoas, né? Tem toda essa parte psicológica. Você imagina, por exemplo, você vê um influencer, um ator dentro do supermercado, a pessoa vê isso, por exemplo, no YouTube ou no Instagram da vida. Aconteceu um fato agora, né? Um global foi numa loja em Campinas, em Dayatuba, que é uma loja que é uma moça que faz, faz bastante coisa na APAS. Ela é fora da curva. Ela faz um trabalho magnífico de marketing, mas de neuro, tem a pegada neuro, e neuromarketing, e PNL, e, por exemplo, ela contratou agora um robô. Ela colocou um robô, que eu vou te mandar depois para você dar uma olhada. O robô fala com você e conversa. O robô tem nome. Olha. O robô tem nome, e ele vai conversando e explicando para o Alisson o que ele tem que comprar para a filha dele ou o que o Alisson quer. E ele diz para falar assim, Alisson, não compra isso aqui porque isso aqui tem lactose e a tua filha não pode. Olha que interessante. E aí, esse global foi lá e tem milhões e milhões de seguidores e serviram, tinha uma parte que tinha um restaurante de sushi dentro do supermercado
um visual maravilhoso, que hoje tudo é luz, é som, E o cara falou, eu nunca vivi uma experiência igual a essa. Só que replica isso em quantos milhões? Quantos milhões vão na loja porque vem esse global falando, porque vem o robô dentro da loja, porque vem uma parede totalmente viva, parede viva, que está dentro do ESG, que também é um assunto que hoje está dentro de todas as empresas, é um assunto mundial. E isso tudo requer esse lado que mexe com o psicológico e te traz. Então, quando eu falo assim, qualquer cliente, às vezes o cliente quer te bater. Aí você falou para mim, o comprador chega lá, o cara vai vender pro comprador, o comprador hoje tá virado, tá com problema, tá com... Como é que a gente reverte isso? Como é que você consegue mudar esse momento para outro momento favorável? Vamos conversar um pouquinho com aquele cara, já que nós estamos falando aqui com vendedores também, nossa audiência, e aquele cara que precisa vender para o supermercado. O cara, ele é representante da marca. Como é que é esse universo aí? É gigantesco. É gigantesco. Né, primeiro, é meio fechado também, né, Afonso? Porque é meio que Não, eu acho que... Assim, não é só eu chegar lá, vou vender aqui produtos da marca X para o supermercado. É difícil. Uma escalada aí. Né? Às vezes tem amigos que falam assim, cara, você me ajuda, eu preciso vender lá no... Falei, olha, fala com... mas o cara não quer me atender, o cara não tem horário para me atender, o cara não me atende o telefone, o cara não me responde e-mail. O cara fala, vamos lá que eu vou contigo. Mesmo assim também não é garantia. Lógico, você tem que vender o teu colchão. A partir do momento que a evolução, que é um dos assuntos que a gente estava conversando ontem, as coisas começam a evoluir e as informações vão chegando, vai se tornando mais fácil a venda. Então, há produtos, por exemplo, iogurte, kefir, que era uma... Se eu falasse kefir 3, 4 anos atrás, quantas pessoas iam saber o que era um kefir? Que é um tipo de iogurte, que é um tipo de bebida, que é um tipo de... Quem ia saber isso? Hoje não. Hoje já é uma realidade. Então, eu tenho que ter na geladeira. E aí o cara que não conseguia vender antes, ele tem um produto hoje, ele consegue vender. Sim, porque tem demanda, né? Tem procura. E isso várias marcas acontecem. Só que nós estamos falando, por exemplo, num mundo que você tem 50, 60 mil produtos, uma rede grande de supermercado, um hipermercado tem 60 mil produtos, 50 mil produtos. Nossa. É muita coisa. Imagina, é muita coisa. E aí para cada um, por exemplo, você sabe que quem dá mais lucro para o supermercado é o homem, não é a mulher. A mulher sabe o preço de tudo. É isso mesmo. O homem, ele vai não só na questão da... Ele vai pegar a cervejinha dele, as coisinhas que mas se ele vê um queijo novo, ele pega. Aciona o gatilho nele, dopamina, o cara vai lá e pega. O cara não tem paciência, né, cara, de ficar conferindo o preço. Não, nem quer saber. Sabão em pó... É aquela coisa que eu tava falando. Você vê, você tá voltando do trabalho. Mas sua mulher liga pra você, você tá no trânsito, ela fala assim, você tá onde? Tô aqui e tal. Então aproveita, passa no mercado, pega isso, pega aquilo. Pega... Mas você sabe que preço hoje não é o que define. Não é o preço hoje. É o que eu falei pra você. O serviços e a experiência é que vende. Porque arroz e feijão você encontra em qualquer lugar. Leite você vai encontrar, você encontra, cerveja você encontra. Mas o serviço que eu presto para você tem que ser diferenciado. E essa experiência é que eu tenho que te vender. E essa experiência nem o digital vende. O digital tudo bem, vai lá ter 30 minutos está na tua casa, ok, é legal. Mas se eu criar uma experiência dentro do supermercado para você, você vai lá. Tem a ver com o público também, né? E da localização, né, Afonso? Hoje, não. Hoje, você vai aqui no Sonda, como você falou, você vai em outro supermercado aqui, a experiência até na periferia, nas regiões menos favorecidas, ou que tem um poder aquisitivo um pouco mais baixo, não. As lojas são lindas. Tem lojas lindas. Porque os caras investem no bem-estar. Eu tenho que te entregar isso.
Eu tenho que te mostrar isso. O cliente ele tem que sentir prazer de ir ali, né? Ele tem que ter uma experiência positiva, né? Você tem que pensar. Conta tudo, né? Sim, O ar-condicionado, sim. conta Piso, tudo, a carrinho, limpeza, a tudo. organização, Maneira como atendimento, a a expostura. música, né? Tudo. Estacionamento, se tem ou não, né? Tudo. Se o estacionamento é coberto. Tudo. Imagina, o cara saiu de dentro do mercado no carrinho lá para o estacionamento, é chovendo. Sim. Aí ele nota, fala, Sim, nossa, ninguém sim, pensou nisso, né? Não vem aqui, que aqui tá chovendo. É isso. É isso. Ou então um dia tá chovendo, eu não vou naquele mercado porque o estacionamento é descoberto. Quando eu sair com o carrinho de dentro do estacionamento. E hoje você tem que pensar o seguinte: quantos milhões tem de smartphones? Quantos tem 400 milhões de smartphones? 400 e pouco, tu tem 220 milhões de habitantes, tem mais que o dobro de smartphone. A informação hoje é um negócio que um segundo já tem a informação tua, minha, dele, seja lá de quem for, do produto, de tudo. E voltando a falar da parte de vendas, né? O cara vender para o supermercado, né, Afonso? Que é uma demanda altíssima. Eu penso que o principal é network, né, cara? O cara tem que ter network, né? Então, é um dos pontos a minha empresa hoje ela é focada em network. Eu atendo alta liderança, eu trago sempre as oportunidades e eu faço esse atendimento de uma curadoria. Então, eu trago às vezes o cara que está precisando vender, o cara que está precisando comprar ou os caras que querem fazer um negócio junto. E trago essas duas pontas. E participo disso, logicamente. Esse é o meu... Eu tenho uma facilidade para isso e, lógico, eu estou num caminho, requer tempo. A gente, às vezes, a gente quer tudo na hora e não é assim. Você está começando um trabalho agora, você tem que entender que esse trabalho que você está começando agora, talvez só daqui a 5 anos. Que ele vai te trazer resultado. É um plantio, né? Exato. Mas você tem que entender que não vai ser... Pode dar sorte e acontecer agora? Pode. Não tenho dúvida. Mas o normal seria, daqui a 5 anos, eu vou estar colhendo tudo que eu plantei. E é natural nisso na vida, é normal isso na vida. Sim. É assim a vida. E é isso. Agora, a questão que eu estava te falando do Corinthians... eu ia te perguntar agora. Sobre venda. O Corinthians também é venda. Sim. A APAS e o Corinthians, essas são duas potências. O Corinthians é maior. O Corinthians nós falamos 40 milhões de torcedores. O que eu entrego? 40 milhões de torcedores. É a maior torcida do Brasil, o Corinthians não? É o Flamengo? Não, é o Corinthians. 40 milhões. Eu vou falar aqui, mas os caras vão ficar bravos, mas é. O Corinthians é o time principal. Tem, acho que dos 40 milhões, 9% é o segundo time. Lembrando que 40 milhões elege um presidente da República. Exato. Ou quase. Né? Exato. Agora imagina isso de consumidor. Imagina isso de consumidor. Então, por exemplo, o Corinthians desenvolveu agora, que é isso que eu queria trazer para você, e estou, por exemplo, tentando colocar isso na APAS, um aplicativo. Normalmente, um aplicativo, uma tecnologia de aplicativos, o engajamento é 1,5%. O do Corinthians chega a 83%. Uau! É absurdo. Porque é como se fosse uma religião, é um país. Agora, lá dentro, Alisson, e aí sim, vem também uma das que eu também deixo aqui para vocês Alisson, você vende o colchão especial. Eu estou dentro do mercado. De tudo que eu faço, aonde que eu posso buscar um dinheiro novo? Dinheiro novo não é dar tiro, ficar dando tiro para tudo quanto é lado, não é isso. É você enxergar o potencial que você tem dentro do teu negócio e que você pode agregar. Uma tela de LED hoje dentro do supermercado, ela me traz dinheiro. Porque eu posso colocar uma marca lá dentro fazendo propaganda, não só minha, mas deles, e eles têm que me pagar. Tá bom, mas além disso, o que eu posso... Eu posso ter um podcast? Posso ter um canal do YouTube dentro do supermercado? Com um youtuber, com uma marca? Fazendo uma receita? O que eu posso agregar? O que eu posso trazer de dinheiro novo? Eu posso fazer uma incorporação. Teve um grande hipermercado agora, que está muito na moda isso agora,
que tinha um estacionamento, como você disse, gigantesco. Construiu uma torre, um shopping. A loja não tem necessidade de ser tão grande como tu era. Só que o patrimônio dele e a loja dele, crescimento de mais de 10 vezes. O supermercado vai ser muito mais lucrativo, muito mais bonito, vai entregar muito mais do que era antes. E aí é que eu digo para você, dinheiro novo. E aí o que eu trago? Eu trago as experiências tanto do Corinthians quanto da APAS. E o Corinthians precisa de mais gestão, compliance, governança. Precisa ter um CEO, um CFO. Mas há um lado provinciano que não deixa. Por que não deixa? Porque há interesses. No momento que virar um CEO, um CFO, o Corinthians vai ser o maior clube do mundo. Porque o potencial do Corinthians são 40 milhões de torcedores. Nossa. E você lá faz o que exatamente? Eu sou conselheiro do Corinthians. Conselheiro. Eu participei na última campanha do Dr. Mário Gobi, que é meu irmão, que teve um trabalho brilhante. Ele participou de um movimento chamado Renovação e Transparência, que, depois de anos, a alternância no poder é muito importante. E o Corinthians entrou numa mesmice que parece que é cultural, que é do establishment. O Corinthians tem que ser independente, tem que ser 100% Corinthians. Porque se você fala SAF, aí o cara, você está vendendo o clube. Não, talvez o Corinthians não precise. Mas precisa entender a mentalidade que o Corinthians tem que ser independente. O Corinthians não é meu, nem teu, nem dele. A gente está de passagem. Não pode servir de benefício para alguns, para poucos. O Corinthians é gigantesco. Nós estamos falando bilhões. A APAS tem duas partes. Uma institucional e outra governamental, de governança, de compliance, de ESG. O Corinthians tem que fazer a mesma coisa. Na hora que fizer isso, e isso é venda. Sim. Imagina o potencial que você tem de venda. Quem que está patrocinando o Corinthians hoje? Hoje o principal é Neoquímica. Neoquímica. É os genéricos, Neoquímica. Genérico também está com problema. São muitos problemas, muitos problemas. Você tem uma dívida que começou em 2007 com 60 milhões, que talvez não fosse muito, mas na época era. Houve uma mudança no movimento político que pegou o poder, fez muito pelo Corinthians, deu alguns títulos para o Corinthians, deu, só que a conta foi muito alta. Nós estamos falando hoje de 1 bilhão de dívidas só o Corinthians, fora a Arena. É mesmo? E aí entra o meu questionamento. Nós temos um cara lá hoje muito bom, que é o Adriano Monteiro Alves, que é o irmão do presidente, que eu até brinco com ele, falou assim, você tem que ser CEO. Cara, não tem negócio. Amor todo mundo tem. Mas o cara tem que ter responsabilidade civil e criminal. O cara tem que ganhar salário. O cara tem que responder pelo cargo que ele está lá. E aí, essas duas instituições me trouxe muita base, muito conhecimento para a venda. Por isso essas questões de trocas. E onde tem gente, né, cara? Onde tem gente, tem negócio, tem tráfego, as coisas estão acontecendo, né? Sim. Falando de Corinthians, falando de futebol. Uma vez eu vi alguém questionar, um professor ganha, sei lá, não sei quanto é o salário de um professor. O professor no Brasil ganha super pouco. No entanto, um jogador ganha 100, 200, 500, 1 milhão de reais. Mas um professor não consegue colocar 20, 30, 40, 50 mil pessoas num evento, né, cara? E o jogador põe, né, cara? Então, ele mas traz gente, né, então. Você sabe que eu sou... show, né? Eu penso muito... Até costumo brincar comigo, penso muito fora da caixinha, né? Eu acho que o professor tem que ganhar o salário de 100 mil reais, 200 mil reais, não interessa. Hoje há meios para isso, né? Sim. Se o professor se antenar no que acontece não, na vida moderna, sim. Agora, se ele ficar dentro, você falou caixinha, se ele ficar dentro da caixinha ali da sala de aula, aquela mentalidadezinha, infelizmente, ele vai ficar submetido àquilo que é. Eu sou crítico também na forma até porque eu sou um TDAH, da maneira como é feito hoje a educação. Mas não é só educação. Educação, saúde e segurança, os caras têm que ganhar bem. Você com TDAH, você não conseguia absorver nada, as aulas, né? Nada.
E aí tem outra coisa. Eu tive problema na minha época de o cara tá dando aula lá política, partidária. Não vou citar nome, mas é. E eu não tô lá para isso. Eu sou um cara liberal, empreendedor. Eu creio na evolução das coisas. E a gente sabe como que é tendencioso hoje, né? Esse meio educacional também, nesse sentido, né? De levar para aquela A gente não pode nem tomar... ideologia, tem que tomar cuidado, até porque senão, assim, se você fala alguma coisa, você já é do lado de lá. Não, é do lado de cá. Não. Sou a favor da justiça, da legalidade, da moralidade. Teve aquele movimento Escola Sem Partido, né? Não sei, não sei até onde foi isso, mas é difícil. Você tem um sistema aí, um establishment, que não deixa. Nossa, eu mesmo tive na faculdade um professor de sociologia, cara, que o cara ele queria doutrinar. Se não for o que ele o não cara dava pensa, aula de sociologia, ele era você um não doutrinador. Você não passa. Você não passa. E não pode ser assim. Agora, eu creio assim, existe uma técnica hoje de administração, de gerência, que você tem exemplos aí de PPP, público-privado, que eu acho que é importantíssimo e eu acho que dá resultado. Eu creio que o Estado tem que gerir, cobrar, fiscalizar, que isso não pode se tornar uma propina ou uma cobrança. Mas o Estado, a obrigação, o funcionário público não é problema. O problema é de maneira como o Estado é gerido. E aí voltamos culturalmente para o Corinthians. A APAS não, porque a APAS é uma associação independente, não lucrativa, mas ela tem que apresentar resultado. Política, imagem, responder, trazer. Tem a escola, existe a escola APAS, que é maravilhosa, deixo aqui até a sugestão para quem quiser. Uma escola sensacional. E entrega. Você tem que entregar, você tem que ter resultado. E para qualquer coisa você tem que ter resultado. E esse resultado tem que ser positivo e as pessoas têm que estar motivadas. Claro. É isso aí. Afonso, show de bola nosso. Eu que tenho que agradecer vocês aí. Espero que tenha sido proveitoso e eu gosto de dizer, agradeço o aprendizado sempre. A gente tem que evoluir e aprender com as pessoas. Obrigado, Alisson. Tá sendo, cara. Obrigado. Assim, nossa, eu que agradeço a sua vinda aqui, seu tempo. E, cara, essa iniciativa do Vender e Vencer, que nasceu meio que quase por acaso, inclusive você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, dá um likezinho. Eu aprendi, Afonso, que você entra no vídeo, cara, por questão de gratidão, você dá um likezinho, independente de qualquer coisa, porque o cara que fez o vídeo, colocou no YouTube, gastou o tempinho dele lá, falou alguma coisa que de repente pode não ter agregado tanto para você, enfim, mas você dá o like no vídeo, que é uma questão de gratidão, porque você consumiu um conteúdo gratuitamente, você dá um likezinho. Então dá o like, se inscreve no canal, se quiser comentar, tá? Só queria deixar, se você me permite, claro, dar uns beijos nas minhas mulheres. Eu tenho 3 mulheres. E como que é o nome das meninas? Mariana, minha esposa, a Sofia, que é mais velha, tem 10 anos, e a Helena, que tem 8 anos. Eu também tenho uma Sofia, minha Sofia tem 15. Então sério? Você tem uma Sofia? Tenho. E a pequenininha? Há 10 anos, ela tem 10 anos de idade. São meus amores, minha vida. A outra, como é o nome? Helena. Nomes lindos, né? Nossa, é a melhor coisa da vida. Eu tenho que agradecer a minha esposa, que eu agradeço a Deus todo dia, porque me deu uma mulher compreensível, casada com TDAH. Boazinha. Apesar que eu evoluí muito. E eu acho que isso tem a ver com a vida, com o que você passa, com os acertos, com os erros, com as coisas que você vive, te traz as coisas benéficas. Obrigado. É isso aí. Um beijo, meus amores. Show de bola. Obrigado, parabéns. Viu, meu amigo? Obrigado mesmo. Parabéns. Conversei aqui com o Afonso Rios, que na APAS você faz... Eu sou diretor regional Capital São Paulo. Diretor regional Capital São Paulo da APAS e no Corinthians. Sou conselheiro no Corinthians e sou diretor no supermercado também. Diretor no supermercado. Show de bola. Só gente top vem aqui no Vender e Vencer. Vender e Vencer, você pode também se inscrever para vir para o nosso treinamento presencial. Como que é o treinamento Vender e Vencer? Não é bem um treinamento só de vendas, tá? É uma imersão na área emocional. A gente vai lidar com vendas, empreendedorismo, o mundo empresarial, etc.,
chega uma hora que você percebe que você bate num teto, né? Você bate num teto, parece que a vida não anda. Isso acontece com muita gente. E isso tem a ver com os bloqueios emocionais, tem a ver com amarras invisíveis que a pessoa traz, tem coisas de infância aí, tem traumas, tem bloqueios. E é disso que a gente trata no Vender e Vencer. A gente faz uma imersão de 2 dias, é presencial, tá? Como que você faz para você que quer, se interessa por estar conosco agora em novembro, que a gente vai divulgar a data? Você vai se inscrever aqui na descrição do vídeo, tem aí o site institutovenderevencer.com.br, institutovenderevencer.com.br, você vai se inscrever lá, coloca seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, que a gente vai estar contatando você. E se quiser nos seguir no Instagram, é @Instituto Vender e Vencer, @Instituto Vender e Vencer. Vem com a gente que tem muita coisa legal. Esses dias nós vamos ter aqui a Dani do Hoffman vai vir aqui, viu, Afonso? Provavelmente sábado. Vamos ter aqui o Alexandre Camilo, storytelling, vai ser um contador de história, ator, vai estar com a gente aqui trocando uma ideia, vai ser show de bola também. E fiquei muito feliz de você estar aqui, Afonso. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter ajudado e ter entregue alguma coisa aí para vocês. Maravilha, obrigado, foi um bate-papo legal. Muito obrigado por estar aqui, valeu. Obrigado. Tchau.